Olá, eu sou o professor Augusto e estou aqui no nosso último vídeo da nossa série sobre o Renascimento. Eu vou retomar com vocês algumas questões para que nós possamos finalizar esse assunto. Nós pontuamos muito que os contextos históricos onde o Renascimento estava inserido foram essenciais para que ele surgisse, tivesse o seu auge e aqui chegasse no seu declínio, para assim ser substituído por outros movimentos. É importante considerarmos que o contexto da Idade Média, a questão da religiosidade, afetou diretamente o funcionamento do Renascimento, as visões que os renascentistas tinham e as perspectivas, os seus desejos de realizações em obras e pensamento sobre o futuro. Há uma marca muito forte de humanismo, de querer ver o ser humano como um centro das atenções. Diferente da Idade Média, em que a religiosidade se mantinha em destaque, no Renascimento, o ser humano tenta ocupar essa posição. E aí, esse humanismo, esse destaque do ser humano, ele ocorre na literatura, na pintura e na escultura. Ele não se resume nas pinturas. Eu coloquei para vocês aqui algumas artes importantes que ocorreram nesse período na literatura. São livros famosos, inclusive alguns podem ser encontrados gratuitamente no site do domínio público, que eu vou colocar para vocês aqui na descrição como fazer esse acesso. Alguns que eu vou citar aqui: A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que retrata o purgatório, o inferno, o paraíso. O Decameron, que tem vários contos. Ele é muito relevante, ele é muito importante. São contos sobre pessoas que estavam vivendo no período da peste negra. E vocês vão entender um pouco mais sobre como que esse período funcionava, como que o isolamento acontecia e como as pessoas se sentiam dentro disso. Temos aqui o Elogio à Loucura, O Príncipe, que é do Maquiavel, que é um livro que se torna um importante instrumento de discussão política. Temos Romeu e Julieta e outras obras de Shakespeare. Temos Os Lusíadas e também Dom Quixote, que é considerado uma das maiores obras da literatura. E aí nós vamos começar a pensar o que causou o declínio do Renascimento. Houve um momento de reforma, a reforma protestante, em que o poder da Igreja Católica era questionado, mas houve também um período de contra-reforma. No momento da reforma, os protestantes, eles conseguem muitos adeptos, eles conseguem discutir as ideias da Igreja Católica e também eles conseguem ampliar o conhecimento das pessoas acerca da Bíblia. Isso incomoda a Igreja Católica da época. E a Igreja vai fazer um movimento. Nesse movimento de contra-reforma, ela traz de volta os tribunais de inquisição. Então ela vai atacar artistas e cientistas, ela vai condená-los à morte, e com isso o nosso movimento de renascimento começa a decair. Conforme ele decai, nós vamos percebendo que vai surgindo espaço para outros movimentos. Por mais que a Igreja Católica tente cercear a arte ela vai tomar novos rumos.
Um desses rumos é o barroco, que veremos futuramente em outros vídeos, quando abordarmos outros movimentos artísticos. Aqui, nós vemos que a mulher, que até então era apenas espectadora da arte, ela começa a fazer a arte também. Ela começa a ser percebida como pessoa que faz arte. E aí vai ser onde? No cantar e no tocar. Então, esse movimento do Renascimento teve aí o seu declínio. Ele começou lá atrás, discutindo e refletindo sobre questões da Idade Média, tentando de alguma maneira fugir um pouco do religioso ou retratar o religioso de outra maneira, mas após atingir o seu auge, ele começa a decair, justamente por entrar em conflito com o religioso. Então, esse foi o nosso estudo sobre o Renascimento. Chegamos aqui ao último vídeo. É sempre importante pesquisar além, porque as minhas falas aqui elas estão resumidas ao curto período do vídeo. Vou deixar para vocês no link sugestões de estudos e também como vocês podem baixar de maneira gratuita alguns desses livros que estão no domínio público. Que eu recomendo bastante é A Divina Comédia, de Dante Alighieri. É um livro um pouco complexo, são 3 livros na verdade, é um pouco grande, mas também é muito interessante para você pensar e refletir sobre as sociedades. Dentro do livro, você vai encontrar inclusive personagens que representam pessoas do nosso mundo real, pessoas de contextos históricos da humanidade. Essa é a minha recomendação para vocês. Então, por hoje é isso.